Quando um país bombardeia Gaza, invade o Líbano, ataca a Síria, ameaça o Irã, troca fogo com o Iêmen e ainda chama tudo isso de defesa, a pergunta não é mais quem está certo, a pergunta é outra. Israel está se protegendo ou está tentando dominar todo o Oriente Médio? Toda vez que Israel ataca o Líbano, a mesma frase aparece quase instantaneamente. É por causa do Hezbollah. Sim, o Hezbollah existe. Sim, o Hezbollah ataca Israel. Sim, ele é uma força armada real, financiada e alinhada ao eixo iraniano, com presença forte na fronteira norte de Israel. Isso é fato. Mas se você acha que essa explicação sozinha resolve tudo, você caiu na versão simplificada de propaganda de guerra. Porque a pergunta certa não é por que Israel ataca o Líbano. A pergunta certa é por que Israel está sempre em guerra, direta ou indiretamente, com todos os seus vizinhos. E a resposta é muito maior do que segurança. Israel quer no Líbano uma coisa muito clara: controle da fronteira norte, quer empurrar o Hezbollah para longe, quer cortar a influência do Irã e quer manter um princípio que orienta sua política há décadas. Nenhum vizinho pode ser forte o suficiente para ameaçar Israel sem ser devastado. Hoje, isso está escancarado. Mesmo depois de um cessar-fogo mediado pelos Estados Unidos em abril de 2026, Israel manteve presença militar no sul do Líbano e sustentou, na prática, a lógica de zona tampão. Ou seja, chamaram de trégua, mas a lógica militar de bombardeio continuou. E esse é o ponto que muita gente não quer encarar. Israel não olha para o Líbano como um vizinho comum. Israel olha para o Líbano como uma faixa estratégica que precisa ser controlada, enfraquecida ou permanentemente vigiada. E isso não começou ontem. Israel já invadiu o Líbano em 1978, invadiu de novo em 1982, chegou até Beirute e ocupou parte do sul libanês por anos, saiu formalmente em 2000, voltou a uma guerra de escalada em 2006 e agora volta a agir no mesmo tabuleiro. Ou seja, não é episódio isolado, é padrão. E agora vem a parte que quase ninguém explica direito, porque muita gente fala do Hezbollah como se ele tivesse surgido do nada, como se fosse um mal instantâneo que apareceu, brotou por pura maldade. Não foi assim. O Hezbollah se fortalece justamente no contexto da invasão israelense de 1982 e da ocupação prolongada do sul do Líbano. Traduzindo, Israel invade para destruir um inimigo e muitas vezes ajudou a fabricar o próximo. Essa é uma das tragédias da doutrina israelense. Ela resolve o curto prazo com destruição, mas frequentemente radicaliza o longo prazo. E é por isso que a pergunta precisa ser ampliada. Porque não é só o Líbano. Olha o mapa inteiro. Gaza, Líbano, Síria, Cisjordânia, Iêmen, Irã. E historicamente guerras e confrontos com Egito, Jordânia, Síria, Iraque, coalizões árabes. Então não, isso não é coincidência. Israel vive numa guerra permanente, em conflito permanente. Essa lógica tem alguns motores muito claros. O primeiro é a doutrina de guerra preventiva. Israel não costuma esperar a ameaça endurecer. Israel ataca antes, mesmo sem motivos. O segundo é a superioridade militar como linhagem diplomática. Muitas vezes, Israel negocia depois da bomba, não antes. O terceiro é a ocupação da Palestina, que é o centro moral, político e geopolítico de toda essa instabilidade. Enquanto houver ocupação, bloqueio, cerco, assentamentos e humilhação sistemática da Palestina, haverá radicalização ao seu redor. O quarto motor é a disputa regional com o Irã. Hoje quase tudo passa por esse eixo. Hezbollah no Líbano, Hamas em Gaza, Houthis no Iêmen, milícias pró-Irã na Síria e no Iraque. Então, quando Israel ataca o Líbano, ele não está olhando apenas para o sul libanês. Ele está olhando para Teherã. O Líbano para Israel não é só uma fronteira, é uma frente de contenção contra a projeção regional iraniana. O quinto motor é talvez o mais desconfortável de todos: a busca por profundidade estratégica. Israel quer buffers, zonas de segurança, cinturões militares, áreas de exclusão, regiões onde o inimigo fique longe o suficiente para não ameaçar diretamente suas cidades e bases. Só que quando a Rússia faz isso, o mundo reclama. O problema é que, na prática, a zona de segurança quase sempre significa a mesma coisa: o território do outro sobre a sua mira. E aqui entra a pergunta que desmonta muita narrativa pronta. Quando um país transforma o território vizinho em faixa de contenção militar, isso é defesa ou já é projeção de poder? Porque é isso que muita gente evita dizer. Israel se apresenta internacionalmente como um estado cercado de ameaças.
E isso é uma meia-verdade. Israel tem ameaças reais: Hezbollah, Hamas, Houthis, foguetes, drones, milícias alinhadas ao Irã, risco de escalada regional, e isso tudo existe. Mas isso não apaga a outra metade da verdade. Israel também age como potência militar regional. E como toda potência regional, não quer apenas sobreviver, quer deter, punir, cercar e impor custo. Quer impedir que qualquer vizinho ou força hostil alcance capacidade suficiente para alterar o equilíbrio militar da região. E isso muda completamente a leitura do conflito, porque uma coisa é reconhecer que Israel enfrenta ameaças reais. Outra coisa é normalizar o método. Uma coisa é dizer sim a grupos armados hostis. Outra coisa é aceitar como natural um Estado que responde com bombardeio em série, ocupação recorrente, destruição de infraestrutura, zonas tampão em um território ou Estado quase permanente de guerra. No caso do Líbano, isso fica mais evidente. O sul libanês, na visão militar israelense, é sensível demais para ser deixado fora de pressão constante. O Hezbollah tem histórico de capacidade ofensiva, tem arsenal, tem experiência de combate, tem apoio externo, e Israel tenta impedir que essa força se reorganize perto da fronteira. Só que ao fazer isso repetidamente pela via militar, Israel produz devastação, deslocamento de civis e aprofundamento da hostilidade. E é por isso que eu digo algo que incomoda muita gente, mas é factual. Israel não vive cercado apenas por inimigo. Israel ajuda a fabricar um ambiente que multiplica esses inimigos. E esse é o centro da conversa, porque quando você ocupa, cerca, bombardeia, humilha e impõe controle territorial ou militar sobre populações inteiras, você não destrói apenas a capacidade do inimigo, você também alimenta a narrativa do inimigo. Você entrega munição política, ideológica e emocional para a próxima geração de guerra. Então, quando alguém me pergunta o que Israel quer tanto no Líbano, a resposta honesta é essa: Israel quer um Líbano fraco, contido, intimidado, limitado e incapaz de servir como plataforma operacional do Irã e do Hezbollah. Mas não é só parar foguete, não é só impedir infiltração, não é só proteger civis, é reorganizar o equilíbrio do poder ao norte. E quando alguém me pergunta por que Israel ataca todos os seus vizinhos, a resposta que eu posso dar é adulta. Israel não ataca porque odeia os vizinhos, mas também não ataca porque é obrigado. Israel ataca por medo, doutrina militar, ofensiva, apoio ocidental, disputa regional com o Irã, ocupação da Palestina e projeto de superioridade étnica e estratégica. Eles se acham superiores aos árabes. Essa é a resposta sem propaganda. E eu preciso te dizer com todas as letras: criticar o Hamas não absorve Israel. Criticar o Hezbollah não absolve Israel. Criticar o Irã não absolve Israel, porque reconhecer ameaças reais não obriga ninguém a absorver um método que transforma o Oriente Médio numa máquina permanente de guerra. Então guarda essa frase: Israel não está só tentando sobreviver, está tentando sobreviver do jeito em que potências sobrevivem, ampliando margem de controle, impondo medo, destruindo a capacidade do vizinho e chamando isso de defesa. E é por isso que o Líbano nunca é só o Líbano. Gaza nunca é só Gaza. A Síria nunca é só a Síria. Tudo isso faz parte de uma guerra maior, a disputa para decidir quem manda no Oriente Médio. E Israel quer mandar e subjugar todos eles. Se você quiser, eu faço o próximo vídeo com a continuação ainda mais pesada. O projeto do Grande Israel existe ou é só um mito político? Porque é nesse ponto aí que a conversa fica incômoda, quase insuportável. Comenta aí: a Grande Israel existe?